Essa história do Viva o Diabo, da Brigada Paraquedista. Cara, Brigada Paraquedista, 1987, tudo menininho, né, lixo? O exército, ele quebra o cara, destrói em pedacinho para construir um homem, né? Então a gente chegou lá... Há pouco tempo, no governo militar, ainda tinha um ranço. Lá na nossa época de PQD, foi muito brava, cara. E o que acontecia lá? Existia um sargento, que eu não vou falar o nome, e alguns oficiais, que não gostavam de mim pela minha postura de cristão. Eu estou sempre falando de Deus. Onde eu vou, eu não posso não falar de Deus, né, cara? Entendeu? Tem gente que não acredita em Deus, acredita numa força superior. É o mesmo Deus, ele só não chama de Deus. Mas tem um amigo americano que fala, eu não acredito em Deus, não. É uma força superior, né? Beleza, eu falo para ele, é Deus, só que você está chamando de força superior, legal. Mas lá na brigada a gente sofria muito, porque eles cobravam muito, a gente, passava dias, às vezes, no mato, né, cara? Não comia direito. E eu era muito perseguido por essa postura minha. Porque eles tinham uma coisa lá, de fazer esses caras, que era ruim pra caralho, eles faziam todos os recrutas pra lá, viva o diabo. Fala viva o diabo. E o cara tinha que falar viva o diabo. Se não falasse, pagava, não comia, tomava porrada. Era mesmo, tomava porrada mesmo. Murro, chute, murro na barriga. Naquela época era varada, porrada no cacetel. E ficava sem comer mesmo. Eu não falava. Tinham vários cristãos, digamos assim, na época, na companhia, que falaram. Todos eles falaram. Tinha um macete. Você lembra desse macete? Fala viva o quiabo, que o cara vai deixar você passar. Eles falavam, fala viva o quiabo, em vez de falar viva o diabo. Eu falava, eu não vou falar nem viva quiabo e nem viva o diabo, vou falar nada. Eu recusava mesmo. E aí eu pagava muito mais do que os outros. Quem foi de 87, serviu com a gente, vai lembrar dessas histórias. E aí, o que aconteceu? Eles quiseram me quebrar, não me quebraram? De jeito nenhum. Eles começaram a fazer os meus amigos pagar. Eu vi a galera pagar. Se você não falar, quem vai pagar vai ser a galera. Mas pior que vocês se fuderam porque eu não falei, cara. Eu tenho... Mas vem cá, deixa eu te contar essa história aí, porque essa história ela só deu frutos 30 anos depois. Entendeu? Eu fui para os Estados Unidos, cara. Perdi o contato com todo mundo. Quando criaram o WhatsApp, o Orkut, essas coisas, eu me reencontrei com algumas pessoas desse que a gente serviu junto na companhia de intendência do 20º Batalhão Paraquedista. E esses caras, quando eu me reencontrei com eles, que eles falaram, cara, tu é o Samuel que serviu comigo? Né? Sim, sou eu. O cara falou, cara, quando você negava falar aquelas coisas, eu pensava assim, pô, esse cara é um babaca. Talvez você também pensava isso. Não. Esse cara é um babaca, um crente bundão aí, um babaca, pagando igual um otário. Fala logo essa merda. Mas pra mim era questão de honra aquilo. Eu não falei, mas o cara passou a vida inteira, 2 ou 3 pessoas que eu conversei sobre isso, 30 anos depois, passou ruminando na cabeça do cara, como é que esse cara, por que esse cara não falou isso? Quem é esse Deus que eu não conheço? Eu quero conhecer. E hoje... eles são pastores, se tornaram pastores, outros não são, só chegaram a conhecer Deus, né? Você não precisa ser título para ser cristão, não precisa ser pastor, não precisa ser pai. Deus é você e ele ali no tete a tete, na sua casa, no seu sofá, no seu carro, entendeu? Começa assim, entendeu? E esses caras falaram para mim, cara, eu passei 30 anos na minha cabeça pensando por que você foi até o final aguentando esse negócio e não falou. E aquilo me cutucou a um ponto de eu chegar a procurar querer saber quem é esse Deus. E hoje eu conheço esse mesmo Deus que você servia naquela época. Então isso ficou na cabeça das pessoas estampado. Talvez falando isso aqui, a galera de 87 aí vai lembrar, né? Mas foi uma honra para mim ter tomado aquelas porradas e ter passado fome.